chamar a próxima, Grazi, por favor? Vamos. A próxima escola que vai apresentar, né, a próxima diretoria é do Polo 6, de Caieiras, e a diretoria de ensino é de Tapsirica da Serra. Então, nós temos aqui a Cássia, que é representante do Polo 6, a Solange e a professora Leila, de Tapsirica da Serra. E a nossa formadora, que vai conversar um pouco com elas, né, e um pouco com vocês, é a Rejane. Então, eu gostaria de dar bom dia e boas-vindas a esse polo e vamos ouvir um pouco dessa prática. Bom dia, meninas. Bom dia a todas e todos que estão presentes aqui. Estão aqui presencialmente no auditório, no estúdio A. E a todos que estão nos assistindo. A gente sempre sabe que é uma honra, é um privilégio pedir licença, bater aí a porta do seu espaço de trabalho para conversar com vocês. Eu sou professora Rejane, professora da rede. Sou uma mulher negra de 49 anos. Eu tenho cabelos e olhos escuros. Estou usando alguns acessórios aqui na cor amarela, um macacão, também no tom amarelo, com algumas folhagens ali em azul e verde. E estou também usando uma sandália de salto verde. Bom, é sempre muito interessante pensar que desde as 9 horas da manhã, penso que tenha sido esse horário mesmo em que a gente começou ao vivo, a gente abriu um livro, né? E que durante esses 2 dias de conversa, nós estaremos perpassando pelas páginas, pelas múltiplas e diversas páginas desse grande livro, um livro que não tem fim. Quisera se nós pudéssemos ler todas essas histórias, porque elas representam a história ou as histórias de toda uma rede. São estudantes, são gestores, são funcionários, são estudantes, sobretudo, que escrevem essas histórias e a gente só aqui nesse momento, né, tenho o privilégio de ser mediadoras e de folhear ao longo desses 2 dias alguns desses capítulos, algumas dessas páginas. Então, ele tem um caráter mesmo de trazer um aspecto representativo. Todos nós sabemos a dimensão, as múltiplas atividades, os infindáveis projetos e todo o engajamento que as escolas fazem para poder fazer com que a aprendizagem aconteça, para que ela chegue, né? Para que ela esteja... Para onde eu olho, gente? Desculpa, eu estou olhando no lugar certo. É porque eu fico olhando para a plateia, porque me aquece mais. Mas, enfim, tudo que é feito, todos os projetos que são feitos para que, de fato, a aprendizagem aconteça. Esse é o nosso grande objetivo. Nesse momento, então, nós vamos passando por esse grande livro de histórias, nós vamos parar um pouquinho no capítulo 6 da diretoria, do Polo 6, do qual fazem parte as diretorias de Taboão da Serra, Caieiras, Carapicuíba, Itapevi, Osasco. E vamos dar mais uma folhadinha nesse livro e passar no capítulo da diretoria de Tapsirica da Serra, que é desta diretoria que essa escola que a gente vai contar agora é sobre essa, né, diretoria que a escola vai ser contada agora, a nossa prática. Eu estou aqui com 3 potências, 3 mulheres, 3 professoras, 3 educadoras. Eu estou aqui com a Cássia, estou aqui com a Solange, estou aqui com a professora Leila, né, e elas vão me ajudar a contar, aliás, elas é quem vão contar essa história. Então eu vou pedir para que cada uma delas se autodescrevam, faça a sua audiodescrição, e aí como é que vai ser a nossa dinâmica? Eu vou inicialmente, depois que elas derem as boas-vindas, bom dia para vocês, eu vou então conversar mais diretamente com a professora Leila, ela quem vai dar todos os detalhes dessa história. Quem são os personagens? Uma história que tem como título Que Figura Sou Eu? Já me causa uma grande curiosidade. Eu quero que vocês também vão, ao longo da nossa conversa, sentindo vontade de conhecer que figura é essa. E ela vai contar um pouco mais pra gente. Ao final, eu vou bater um papo rapidinho com as meninas, com a Cássia e com a Sol, para que elas deem para a gente uma perspectiva. Como é que é feito, então, o engajamento? Como é que se dá? Como é que chegou-se a essa história num polo que tem aí 6 diretorias? Então, a Cássia vai contar um pouquinho desse processo, da lisura, da transparência e do quanto é importante esse engajamento de diretorias para que chegasse a uma prática, que os apresentassem. E, na sequência, eu bato um papo também com a Sol, que vai contar como é o engajamento, né? Qual é a importância da articulação do núcleo pedagógico, do professor especialista em currículo, para fazer chegar essas práticas inspiradoras. Vamos nos inspirar, meninas. Bom dia, com vocês.
Bom dia. Eu sou a Cássia Rosa, representante do Polo 6, das diretorias já mencionadas aqui pela colega Rejane. Represento aqui o dirigente regional de ensino, coordenador de polo, professor Celso de Jesus Nicoletti, sob a supervisão da Ieda Cristina Chama Martim, e eu fui escolhida para ser representante do polo. Então, eu sou uma mulher branca, tenho cabelos negros. Hoje estou vestindo uma camisete preta e uma outra camisa por cima, um coletinho florido, com as cores marrom e preto, uma calça preta e uma botinha marrom. Passo a palavra. Bom dia a todos. Meu nome é Solange Ioano. Sou da diretoria de ensino de Itapecerica da Serra, né? A nossa dirigente é a Luciane Magalhães. Fui escolhida também para representar a diretoria e trazer com a gente, né, essa prática que foi escolhida, né, com a professora Leila. Passo a palavra. Olá, bom dia. Sou a professora Leila, estou representando o PEI Asa Branca da Serra, da Diretoria de Ensino de Itapecerica da Serra. Eu sou branca, estou loira, estou vestindo uma calça preta, uma blusa preta, estou com um colete postural e um casaco marrom. Estou usando óculos. Tenho estatura média, 1,58 m mais ou menos. Estão todas lindíssimas, todas já descritas. Vamos agora, então, conhecer um pouquinho mais esse projeto. Olha, tem muitas camadas aqui de curiosidades que me passam quando eu estive em contato com esse projeto, né? Primeiro, eu também queria agradecer a todos, né, que fazem parte aí do Polo 6, especialmente ao dirigente Celso de Jesus Nicoletti, que é aquele que representa, né, que é o responsável por esse polo aí das diretorias que eu falei no início da minha conversa com vocês, tá certo? E aí a gente tem, por exemplo, o nome de uma escola de ensino integral, que é sobre, né, dessa escola que a prática vai ser compartilhada, que eu amei o nome, que é Asa Branca da Serra. Eu quero muito conhecer a Asa Branca da Serra. Eu estou muito feliz por ter sido privilegiada. Obrigada, meninas. Obrigada. Ter sido privilegiada, houve uma posição aqui, uma mudança, para que a professora Leila fique muito bem confortável aqui conosco. Muito obrigada pela sensibilidade. E aí a gente tem, então, a prática da escola da Asa Branca, Branca da Serra. Mas eu falava, na verdade, do privilégio de ter sido convidada para fazer essa mediação, porque é de uma escola muito pertinho da onde eu sou, então já ficou muito confortável. Leila, professora Leila, vamos contar essa história para todo mundo? Quem são esses personagens? E dizer um pouquinho mais, aliás, tudo sobre o que figura sou eu. É com você. Bom, o projeto, ele nasce a partir de duas problemáticas. A primeira, ela diz respeito à defasagem dos alunos, né, dos nossos estudantes, que já existia, mas que foi assim extremamente agravada aí com a pandemia. A segunda, ela também está ligada à pandemia, né, com o isolamento social, né, o ensino remoto. Os nossos estudantes acabaram, especialmente os nossos estudantes do ensino médio, eles acabaram ficando assim muito desmotivados, né? Então, nós precisaríamos resgatar essas duas questões aí. Então, pensando aqui nesse cenário e a partir dos nossos resultados e das nossas avaliações, tanto internas quanto externas, especialmente, sobretudo, da P2, né, referente à avaliação de aprendizagem e processo do segundo bimestre, constatou-se o baixo rendimento na habilidade EF89, LP37, que é uma habilidade que refere-se à análise dos efeitos de sentidos provocados pelo uso das figuras de linguagens nos textos dos diferentes gêneros. Pode passar, por gentileza. Essa habilidade ela foi indicada aí no nosso MMR desse ano como uma habilidade fragilizada, por gentileza. E olha os nossos resultados.
estarrecedores, né? 32% de acertos na terceira série do ensino médio nessa habilidade em questão. Então, precisaríamos fazer alguma coisa, né? Por gentileza. E aí, o objetivo desse projeto era de intensificar o uso das metodologias ativas, né? E contemplar também uma ação do MMR. Por que intensificar? Porque nós já utilizamos as metodologias ativas, mas precisaríamos engrenar muito mais. E assim foi feito. Gentileza. A nossa habilidade em questão, que nós precisaríamos elevar aí esses números, só que nós não podemos falar em trabalhar uma habilidade sem atrelá-la às competências socioemocionais. Eu poderia aqui citar tranquilamente todas as competências socioemocionais, porque nesse projeto todas foram abordadas, mas eu quero dar ênfase a essas 9 competências que foram mais exploradas aí durante o processo, que foram elas: a imaginação criativa, a curiosidade para aprender e o interesse artístico, que trabalha aí, né, com essa questão da criatividade, da imaginação, do poder de curiosidade, de querer, de fato, aprender. Trabalhamos aí também com a organização e a responsabilidade, né, que tem a ver aí com a autogestão, com a iniciativa social, que é a questão aí do engajamento com o outro, né, o respeito, a empatia, que é algo extremamente importante em qualquer trabalho, em qualquer ambiente em que nós estamos. E, por último, a tolerância ao estresse, porque estamos trabalhando com um projeto extremamente desafiador. E quando a gente é desafiado, às vezes a gente acaba sendo frustrado com alguma situação. Então, a gente precisaria também trabalhar essa questão. Perfeito. Leila, a gente vai continuar contando a história, mas me ocorre aqui muitos elementos já que você aponta, né, desde que você começou a contar a história. Primeiro, partir daquele diagnóstico importante que que diz respeito às lacunas de aprendizagem que já existiam, mas que foram potencializadas, foram escancaradas pela pandemia. Depois vocês partem para o diagnóstico, que vocês então percebem aí que dentre essas habilidades em defasagem, há uma especial que trata de uma coisa muito importante, que é o recurso estilístico, ou seja, como é que eu me expresso. E a comunicação, ela é base para a vida, né? Você escreve melhor, você se comunica melhor quando você tem uma relação mais saudável com o seu código, com a sua língua portuguesa. Então, vocês partem de uma realidade, identificam essa habilidade de defasagem, né? Importante, que vai trabalhar com esses recursos. Quer dizer, como é que eu falo melhor, como é que eu leio melhor, como é que eu escrevo melhor, me utilizando de elementos. Eu costumo dizer, né, como professora de língua portuguesa que sou, que as figuras de linguagem são a cereja mesmo, né? De quando você escreve um texto, quando você interpreta um texto, quando você lê um texto. E aí você então vai dizendo para a gente que vocês então fazem seu diagnóstico. Foi muito importante trazer o material ali, aquela tela que mesmo ficando pequenininha, ela dá para a gente então os dados, o quanto os indicadores são importantes, né? E depois você vem então dizendo para que dentro do objetivo vocês trouxeram para essa habilidade o trabalho com as habilidades socioemocionais e também com a metodologia ativa, ou seja, esse estudante sendo o protagonista da sua própria aprendizagem. Não é isso? Exatamente. Vamos continuar. Vamos continuar. Prossigamos. Por favor, pode passar o slide. E aí começou de fato o desenvolvimento da nossa atividade. E a primeira etapa foi realizada pela nossa CGPG, a Eliana Porto, na qual ela levou os alunos até o SIC da nossa escola, que é o Centro de Integração Cultural, e promoveu uma reflexão com os nossos estudantes da terceira série do ensino médio, mostrando ali para eles os avanços que eles tiveram, né? Mas também mostrando as fragilidades, as habilidades fragilizadas, para incutir neles essa consciência. Pode passar, por favor. Feito isso, nós partimos para a segunda etapa, que é o desafio de como trabalhar com essa habilidade para superar a defasagem. E aí? E agora, José, o que fazer, né? O que fazer? E aí,
que entra em cena a intensificação do uso das metodologias ativas. E o primeiro passo dessa etapa foi realizar a sala de aula invertida no PEI. Por que eu coloquei aqui sala de aula invertida no PEI? Porque nós precisamos, como a primeira fala no início na apresentação aqui, né, foi feita, nós precisamos adaptar de acordo com a nossa realidade. E a nossa realidade enquanto escola PEI, né, uma PEI de ensino médio, é que os alunos, parte do tempo deles, ou eles estão na escola, ou eles estão trabalhando no outro período, né, ou estão fazendo algum curso, ou estão ajudando em casa para que os pais possam trabalhar. Essa é a realidade da minha escola e eu tenho certeza que é a realidade da maioria das escolas. Então, a sala de aula invertida, ela acontece dentro do nosso espaço escolar. Então, eu não levo a atividade expositiva ali, o conteúdo expositivo. Os alunos, primeiro, precisam se apropriar, né? Ô, Leila, e isso também é empatia. Isso é entender a realidade desse estudante. Então, não basta só eu me utilizar de uma metodologia ativa, no sentido de que ela se torne mais atrativa e que esse estudante se veja parte da sua aprendizagem. Mas do momento em que eu tenho uma realidade, como você contou, de estudantes que ficam uma boa parte do dia na escola e que depois, ao chegar em casa, né, acabam tendo outras atividades, trazer uma metodologia que o fizesse pesquisar também em casa poderia ser um tiro no pé. Então, essa sensibilidade da escola entender de que eu vou me utilizar de um método, de uma ferramenta importante, atrativa, né? Mas também fazendo uma devida adaptação. Então, muito sensível da parte de vocês. Porque, na verdade, alguns podem pensar assim, nossa, mas isso é perda de tempo, está perdendo uma aula. Não, isso é ganho de tempo. E aí, eu vou mostrar por que é ganho de tempo. Pode passar, por gentileza. Não, volta um pouquinho. Não, isso mesmo. Feito isso, né, eles, depois de se apropriarem ali dos conceitos, do conteúdo, nós tivemos uma aula dialogada. Não foi uma aula expositiva, foi uma aula dialogada, porque os alunos, eles de fato participaram ativamente dessa aula. Eu fui simplesmente uma mediadora ali. Sozinhos, eles lançavam os conceitos. Quando um colega falava algo, o outro completava. Ou quando um falava algo erroneamente, o outro falava, não é assim. E se eles não tivessem se apropriado do conteúdo antes, essa aula não teria sido tão exitosa como foi. Pode passar, por favor. O terceiro passo é a gamificação. Tem algo com esse nome que as pessoas normalmente já pensam assim, nossa, gamificação, tecnologia, preciso utilizar recursos tecnológicos e tudo mais quando se fala essa palavra, né? Mas, voltando à adaptação à nossa realidade, sim, é possível realizar a gamificação de forma adaptada. E assim nós o fizemos. E aí surgiu a ideia, o que seria a nossa atividade de fixação, que nós tradicionalmente fazemos após a exploração de um conteúdo, aqui é a nossa atividade de fixação. O jogo que figura sou eu. As turmas foram divididas em 2 grupos e aí um aluno de um grupo desafiava o aluno do outro grupo para participar da atividade. Eu lançava o conceito ou a aplicação da atividade da figura ali em uma frase, o aluno que batesse primeiro respondia, se ele errasse, passava a vez para o colega, se o colega errasse, a pergunta voltava para o meu banco de dados e depois eu refazia a pergunta. Ô, Leila, deixa eu dar um pitaco aqui, que eu estou aqui me apaixonando mais ainda pelo projeto, é como se eu estivesse, né, lendo de novo. É aquele livro que você lê outras vezes e vai tendo outras interpretações, né? Me chamou a atenção na imagem anterior ali, né, a disposição dos estudantes. E a gente está falando de metodologia ativa. A gente sempre tem uma relação que a gente associa com tecnologia, né, e muitos recursos tecnológicos, enfim. Mas tudo que é a ferramenta também é uma tecnologia, enfim, as nossas mãos também são tecnologia. E aí você me falava numa conversa que a gente teve há um tempo atrás, de que os estudantes, eles sugeriram que tudo fosse muito concreto, né? que saísse um pouco desse aspecto de computador, de ferramentas tecnológicas, porque também poderia ter sido uma forma de vocês fazerem um jogo, mas vocês não optaram. Por que isso? Conta pra gente. Eles me relataram o seguinte,
professor, a gente já passou tanto tempo tendo aula online, né? Essa coisa virtual, celular, computador. E a gente agora está voltando para o presencial, assim, 100%. Então, vamos fazer algo mais palpável, algo que dentro do que era o nosso tradicional, porque às vezes tem isso também, né? Vamos sair um pouquinho dessa questão aí da tecnológica, e isso vai promover até um pouco mais de interação ali entre a gente, porque eles estavam precisando disso, dessa interação. E assim nós fizemos. Pode passar, por gentileza. Aqui eu quero fazer uma fala bem importante nessa atividade. Essa foi uma atividade realizada na 3ª série A do ensino médio. O jogo, ele foi adaptado por um estudante que nós temos nessa turma com um transtorno do espectro autista. Eu me emociono quando eu falo dessa parte, porque no nosso planejamento nós recebemos a seguinte fala, né? É um estudante que, em decorrência da pandemia e do isolamento, ele regrediu assim muito, e ele não interagia mais com os professores, não interagia com os estudantes, ele não se alimentava na escola, ele não tomava água, ele não usava o banheiro. Era um lugar que ele não queria estar lá, porque ele ficou muito tempo em casa e ele se trancou, ele se fechou, ele não se comunicava verbalmente com ninguém. E nós realizamos um projeto anterior a esse projeto Figuras de Linguagens com esse estudante. Eu, especialmente, iniciei esse projeto com ele. Levava ali algumas atividades pedagógicas adaptadas, mas sem resposta nenhuma. Então, eu fui estudar, porque eu não tenho uma especialização em educação especial, mas eu fui atrás, eu fui estudar e fui entender. Então, eu entendi que eu precisava acessar esse estudante pelo coração, não pelas atividades adaptadas. E aí a importância das competências socioemocionais, né? Então, eu fui fazendo um trabalhinho de formiga. Aos poucos, ele passou a comer a merenda da escola, né? Ele passou a interagir com os outros estudantes, a realizar atividade de educação física. E aí, aqui, ele já estava bem desenvolvido. Ele participou da atividade Que Figura Sou Eu. Lógico que ela foi adaptada, porque ele não entende o que é ironia, por exemplo, né? Não entende algumas coisas, mas boa parte das figuras ele entendeu muito bem. E tem uma curiosidade que nessa sala, ele foi o único que acertou todas as vezes que ele participou do jogo. Perfeito. Ô, Leila, enfim, você vai se emocionando e a gente também aqui. O pessoal, a gente está olhando para a plateia e a gente vai vendo. É como se a gente lembrasse, né, das nossas próprias histórias, né, das nossas limitações, dos desafios com os quais a gente vai se deparando, com os nossos estudantes também. A gente fala de um lugar de importância que é... todos nós somos diferentes e que bom que somos. E a ideia é justamente trabalhar com essas diferenças. São essas diferenças que, de fato, depois nos aproximam, nos assemelham. Eu me chamava a atenção porque veja como nada é estanque, né? Nada é separado do outro. Você está contando uma história, um projeto que tem como base, como eixo, uma habilidade que fala de recursos estilísticos, figuras de linguagem e toda a trajetória do processo em que você desenvolveu com o seu grupo, com os seus professores também. Porque também foi uma atividade de corresponsabilidade. Mas para que nós chegássemos a esse estudante, para que ele se envolvesse, para que ele se engajasse nessa atividade e que depois, como você disse, fosse inclusive aquele que teve um desempenho inclusive muito acentuado, todo esse trabalho, todo esse exercício de estabelecimento de vínculo que você já havia feito foi fundamental. Não fora esse contato já estabelecido, a sua persistência, porque você me disse que você ouviu muitos nãos. Como é que eu comunico? Como é que eu chego? Como é que eu acesso esse estudante? Chega uma hora que a gente quase quer desistir, tamanhos desafios, mas é isso que faz com que nós, professores, sejamos, de fato, e não há tecnologia que nos tire o lugar, o nosso trabalho é de persistir, é de não desistir, que o outro desista,
mas a escola não pode desistir. Então, esse trabalho que você teve de persistir, encontrar uma forma de se comunicar com esse estudante, não fosse esse contato antes, provavelmente essa atividade não conseguiria sequer ter sido adaptada para ele, não é isso? Não mesmo, não mesmo. Um outro fator extremamente importante é o nosso primeiro ano de PEI, e a pedagogia da presença ela foi fundamental para que o aluno se sentisse, de fato, pertencente à nossa escola. Porque no momento do intervalo, ele descia e ele ficava quietinho, de braços cruzados no portão. E por diversas vezes eu o chamava e ele só sacudia a cabeça que não. Então eu mudei o meu método. Chegou um belo dia, eu dei o braço para ele e falei, vamos. E aí ele foi comigo. E nós pegamos a fila ali do jantar. E assim eu fiz por diversas vezes. E, posteriormente, outros professores começaram a fazer isso. E aí ele começou a ir com outros professores, que no início ele só tinha confiança em mim, ele só ia comigo. Mas depois ele passou a confiar nos outros professores e foram com eles. Aí os colegas, alunos, faziam isso. Agora ele entra sozinho na fila. Antes eu tinha que fazer o prato dele, hoje ele faz o prato, ele joga a comida no lixo, ele deposita o prato no local certo. A mãe veio me falar, nossa, mas está acontecendo alguma coisa diferente. Quando ele janta em casa, ele pega o prato, coloca na pia, coisa que ele não fazia. Eu falei, opa, meu trabalho está dando certo, consegui. E os próprios estudantes, inclusive, percebendo a forma como eu faço a adaptação da atividade, eles explicam de forma adaptada para ele. Então, é um feito assim esplendoroso que nós conseguimos esse ano. É isso, né, Sol e Cássia? A gente engaja pelo exemplo, não é dizendo o que é para fazer, né? Então, você vai engajando os outros à medida que você vai fazendo também. É o que a Leila acabou de contar para a gente. Bora lá, Leila. Vamos lá. Pode seguir. O quarto passo, vou falar bem rapidinho, foi a atividade rotação por estações, mais uma atividade que eu fiz de forma adaptada ali. Nós realizamos o agrupamento entre turmas, eu tive a parceria aí da professora de arte, professora Nelma, e a professora de língua inglesa, a professora Georgia. Nós unimos, porque são 4 terceiros, então fizemos com 2 terceiros ali o agrupamento, utilizando também o nivelamento das turmas, e nós fizemos 4 equipes, né? 4 estações. Cada equipe ficou ali com um grupinho de figuras de linguagens e eles, ao invés dos alunos realizarem a rotação, eram os alunos que estavam explicando que fez essa rotação. Foi uma questão ali que a gente realizou dentro da sala de aula, apertado, para não ter aquela bagunça, então optei por ser assim, adaptação, né, minha gente? E assim aconteceu. Aconteceu em 2 horas aulas, né? Eles tinham 15 minutos para realizar a atividade deles e eles utilizaram de vídeos, no celular mesmo ali, uma coisa mais intimista, né? Para o aluno se sentir confortável. Utilizaram trechos de músicas, trechos de obras literárias, exemplos que eles tinham no dia a dia e deu super certo. No finalzinho da atividade, nos 30 minutos restantes, nós realizamos ali uma conversa, né, para finalizar a atividade e para que os alunos pudessem externalizar aquilo que eles aprenderam. O quarto passo da nossa atividade, como vocês podem ver aí nas fotos, o nosso estudante ali participando da atividade de forma esplendorosa, ele amou a atividade, né? Os estudantes tiveram essa delicadeza de aprender uma forma diferente de explicar para ele. Pode passar, por gentileza. Volta um pouquinho, por favor. Leila, perdão. Oi. O que é aquela seta ali? Sim. Ali é o COI da nossa escola, indo prestigiar a nossa atividade, porque na nossa escola tem muito disso, né? Os gestores, o grupo pedagógico, principalmente, eles participam, eles estão sempre ali presentes. Corresponsabilidade pela aprendizagem. Perfeito. Pode passar. Aqui são 2 turmas, terceira série B e terceira série C. Se vocês prestarem atenção numa setazinha ali, é uma professora, uma colega minha de língua portuguesa, a professora Caroline Ferreira. Ela dá aula para as primeiras séries, né, primeira série do ensino médio. E aí, ela falou, Leila, eu quero aprender isso, vou lá assistir a sua aula, né? Então, o compartilhamento aí da minha prática com a professora e fortalecendo aí esse vínculo que é extremamente importante, essa questão aí dessa troca entre os pares. Pode passar, por gentileza.
O quinto passo foi o fechamento, né, da estação, como eu já havia falado. Nós sintetizamos ali nos últimos 30 minutos e recebi o feedback dos alunos do conhecimento que eles adquiriram ali na aula. Pode passar. Que já é uma forma de sistematizar, né, de consolidar conhecimentos. Exatamente. A terceira fase é a parte mais gostosa do projeto e que é a minha preferida. Ela aconteceu na Semana de Estudos Intensivos. Eu lancei um desafio para os estudantes, como se todas as atividades que havíamos feito antes não tivessem sido extremamente desafiadoras, mas eu sabia que eles poderiam ir mais e eles foram. Então, eu lancei o desafio que eles deveriam idealizar, planejar e produzir um jogo a partir do conhecimento que eles adquiriram aí em toda a atividade. E, assim, a finalidade desse projeto é que eles produzissem um material lúdico que ficasse ali na escola para que outros professores e estudantes pudessem utilizar posteriormente ali como ferramenta mesmo, né, de apoio no desenvolvimento do currículo. Perfeito. Olha o pilar aí, né, dentre os 4. Olha o pilar, aprender a fazer, completamente exercitado aí nessa descrição dessa tela anterior, né? Porque já tiveram ali a convivência, estão com a convivência, aprenderam a aprender e agora aprender a fazer. E utilizar também uma coisa que eu achei muito interessante, Cássia e Sol também, que estão aqui na nossa roda aqui, que é de que vocês, então, o projeto, ele também não para, né, numa atividade em que você tem ali começo, meio e fim. Vocês utilizaram-se de uma semana de estudos intensivos para, de fato, intensificar, né, aquela habilidade que estava em defasagem e agora propor um desafio, que é esse aluno, então, esses estudantes fazerem os jogos. Exatamente. E missão dada é missão cumprida. E eles fizeram. E fizeram com louvor. Porque, minha gente, os meus alunos, não é porque são meus alunos, não. Mas eles são extremamente protagonistas, autônomos, responsáveis, coautores. Então, eles são sensacionais. Eles realizaram alguns jogos. Realizaram o jogo O Que É, que é basicamente conceituar a figura e perguntar, né? Dá um exemplo. Eu sou extremamente exagerado. O que é? Hipérbole, né? Eles realizaram o jogo da memória, que tem ali o nome da figura e a aplicação numa frase. Eles precisariam ali identificar. Realizaram o jogo PIF das figuras, que foi inspirado ali no jogo do baralho PIF. Não conhecia esse jogo PIF e acabei conhecendo através deles. Gente, tudo criatividade deles, idealizado por eles. E aí eles exercitaram o trabalho colaborativo, porque não foi assim, uma turma vai fazer isso, a outra vai fazer aquilo. Eles pensaram em quais habilidades, que turma tem mais habilidade para fazer isso, que turma é mais para o lado artístico. E assim eles fizeram, foi um trabalho extremamente colaborativo. Pode passar. Não só fizeram os jogos, como também pensaram no material para guardar esses jogos. Então, nós trabalhamos ali na escola durante o ano os ODS, né? Então, eles utilizaram materiais recicláveis para fazer as caixinhas dos jogos, aquelas caixinhas mesmo de baralho. Eles utilizaram a caixa de leite. E interessante, um aluno da terceira série Novotec, eu entrei na sala e falei, gente, olha, vocês precisam agora fazer as caixinhas. Mas vai ser muito difícil, né? Aí um aluno virou e falou assim, professora, matemática, facílimo. Foco na solução. E eles fizeram assim um tempo recorde. Pode passar, por favor. A quarta etapa é a etapa da replicabilidade. Lembra daquela professora que eu falei lá anteriormente, que estava lá assistindo a minha aula? A professora Carol, né? A professora Carol. Então, olha ela aí, utilizando os jogos realizados lá pelos meus alunos da terceira série, com a turma dela da primeira série B. Ou seja, se inspirou. Se inspirou. Pode passar, por gentileza. Para um pouquinho aí, peraí.
Você já contou para a gente todo esse processo, de onde nasceu a história, né? A circunstância, a intencionalidade, o passo a passo, todos os recursos que utilizaram, os desafios, né? Porque a gente sabe que também existem obstáculos, né? Em qualquer que seja o projeto que a gente desenvolve, enfim, as dificuldades que são inerentes mesmo da nossa prática. Mas agora o mais importante é saber como é que os alunos pensaram sobre isso. Será que a gente tem como falar isso para o pessoal, Leila? Claro, eu trouxe um depoimento de um aluno da terceira série B, o Natan, e esse depoimento é só um recorte do que aconteceu, porque eles propagaram por toda a escola. Vinha professor de matemática me abordar: Leila, agora eu estou sabendo figuras de linguagem, porque o aluno tal veio me falar, estou na aula e eles falam: professora, você está eufemizando, hein? Isso é hipérbole, olha a ironia aí. Então, assim, eles se apropriaram muito do conteúdo. E aí, eu entendo que o objetivo ele foi de fato alcançado. Nós desenvolvemos alunos extremamente protagonistas e autônomos. E a prova está aí, pode rodar. Vamos lá rodar esse vídeo. Olá, eu sou a Natan, sou do terceiro B e eu participei de todo o processo das atividades de figura de linguagem e foi muito importante para mim, contribuiu muito com a minha vida acadêmica, porque eu sempre tive muita dificuldade com figura de linguagem e finalmente eu consegui definir e ter todos os conceitos de todas as figuras de linguagem, e eu percebi que isso refletiu também no espaço escolar com os outros alunos, porque agora eles conseguem associar várias coisas do nosso dia a dia, tipo filmes, atividades que a gente faz, a gente consegue enxergar agora as figuras de linguagem presentes nesses momentos. Delícia, vice Natan. Contextualização, transposição de teoria para a prática. O que você tem para falar sobre isso, Leila? Foi um trabalho assim extremamente gratificante, porque os nossos alunos, eles de fato abraçaram a causa, abraçaram o projeto. Eu realizo esse projeto na semana que eu retorno de uma cirurgia muito delicada na coluna, e eu, com 28 dias de uma cirurgia na lombar, realizo esse projeto esplendoroso. Mas se não fossem o protagonismo desses alunos, eu não teria conseguido. O êxito é todo deles. Com uma mediação importante, mas com a ideia mesmo de um exemplo, né? O exemplo muito importante mesmo, o engajamento de todos. Eu gostaria agora de passar a palavra para a minha querida Cássia, para que ela falasse um pouquinho para a gente, Cássia. Depois a gente vai terminar com um vídeo, tá bom? Para que ela falasse um pouquinho, a gente contou essa história toda incrível do projeto, do Que Figura Sou Eu. Qual é a perspectiva de chegar até aqui para contar essa história? Como é que foi o processo? Como é que foi o caminho? Você que representa o Polo 6. Eu já estou ansiosa pelo segundo encontro de práticas pedagógicas inspiradoras. Gostei muito de participar, agradeço o meu dirigente, professor Celso de Jesus Nicoletti, por ter me escolhido para ser a representante de Polo. É muito bom, conheci aqui parceiras, estou emocionada com todos os relatos da professora, mesmo acompanhando a prática ao longo, trabalhando aí com as formadoras da EFAP, a Paula e a Grazi. Então, assim, foi um processo muito bem apoiado pela EFAP, as reuniões virtuais muito esclarecedoras, o grupo, mais um grupo de WhatsApp, mas muito eficaz. Então, assim, foi muito bom participar. Acredito que todos que aqui estão também têm relatos aí positivos para contar. Então, eu agradeço pelo aprendizado, foi muito bom, um aprendizado realmente sólido, que ficará. Eu estou com muita vontade de conhecer a escola, dar uma visitada na diretoria lá da colega Solange. Foi uma parceria muito boa, agradeço às formadoras EFAP, e esse processo, o regulamento auxiliou muito, construir as práticas, na verdade, né, quando nos foi proposto que deveríamos trabalhar com programas e projetos da pasta que já tinham sido desenvolvidos durante o ano. Eu acho que isso foi muito engrandecedor, tanto na diretoria, que fizemos a seleção, quando partimos para a questão do engajamento com os polos. Então,
Gratidão a todos vocês, a todos os envolvidos. Parabéns, professora. Parabéns, Solange, minha parceira aí de diretoria. E agora, né? Acho que a gente firmamos aqui uma parceria. Muito obrigada, Rejane. Muito obrigada a todos. E é um grande aprendizado que fica. Muito obrigada. Nós que agradecemos, Cássia. Sol, fala um pouquinho da importância da articulação de núcleo pedagógico, né? Professores especialistas em currículo, observando as práticas, para chegar nessa história de hoje. Bem, lá na diretoria, né, a gente meio que é escolhido para comandar uma prática, né, uma ação da diretoria. Eu fui escolhida para essa. Eu tive que organizar, fui recebendo as práticas. Asa Branca mesmo foi uma escola que a coordenadora, professora, por favor, será que eu posso entregar a última documentação na segunda-feira, já com prazo extrapolado? Eu falei, não, pode entregar sim, pode me entregar até lá. Então, perfeito, né? Então, assim, a gente fez toda essa compilação de dados, trouxe, pôs num drive para facilitar, fizemos a avaliação, tive a parceria de mais 3 PECs, né? Então, nós fomos 4 para julgar, fomos olhando todas as práticas, verificando as que se encaixavam no regulamento, aí fomos olhando aquelas que estavam melhores, né? E votamos também lá dentro da diretoria até escolher essa da Escola Asa Branca. Né, aí informamos as escolas e aí apoiamos na parte de documentação que ficava meio que pendente, alguma coisinha, algum detalhezinho. Eu acho que todas as diretorias passaram por isso, né, que teve a prática selecionada, e aí a gente ajudou, apoiou a escola nessa parte documental, até chegar aqui. Perfeito, meninas. Paula, com você? Deixa eu só fazer os comentários aqui do chat, que o pessoal tá aqui participando. Ó, a Pamela está falando parabéns, Polo 6, parabéns Itapecerica, a Cássia. Foi incrível durante todas as etapas. Hoje é dia de celebrar. Parabéns, viu, Cássia? A Cássia é sempre uma parceira aqui, viu? Sempre está por aqui. Tem uma pergunta aqui para a professora Leila. Pera lá, que acho que até perdi a pergunta aqui, ó. Professora Ira está perguntando. Ó, professora, conte um pouco da participação dos professores nessa construção. Ai, perfeito. Eu tive uma parceria bem bacana com os professores, porque como o trabalho foi colaborativo, então, às vezes eu estava com uma turma, mas aí a outra turma, como que eu ia fazer? Né? Então, a gente teve essa participação aí com os professores, professora Nelma de arte, professora Georgia de língua inglesa, que teve... Que me ajudou a unir essas 2 turmas aí, na parte da produção, que é um trabalho, assim... que demanda muito tempo, então outros professores, né, de outras áreas também participaram, contribuíram, ajudaram aí na confecção dos jogos, então foi uma parceria assim, bem bacana. E se essa parceria ela não acontece, o seu trabalho ele não é exitoso, né? Perfeito, então. A gente tem mais um vídeo para passar, falando aqui agora, né, com as falas agora da Sol e da Cássia, dessa importância mesmo da lisura, né, Cássia e Sol, da lisura, da transparência desse processo até chegar, e o quanto, né, a gente fica um pouco chateado de não ter tempo mesmo, né? O tempo é o nosso grande algoz, né? A gente queria mesmo poder trazer todas essas práticas, né? Que é um caráter mesmo de uma escola que representa, mas já agradecendo a todas que participaram então do Polo 6. E aí eu vou pedir então para a Leila vai anunciar, tem mais um vídeo, né, Leila, sobre de que trata esse vídeo? Sim, o vídeo é para apresentar a nossa escola, que eu imagino que vocês devem ter ficado curiosos, os nossos espaços e como eles são utilizados de fato. Todos os espaços foram utilizados, inclusive aí onde que o Natan apareceu, é a nossa sala de podcast, né? Então... apresento vocês a minha escola, Asa Branca da Serra. Vamos então embarcar na Asa Branca da Serra. A defasagem é um desafio trazido pela pandemia.
Então, a partir dos resultados das avaliações internas e externas, foi constatado o baixo rendimento dos estudantes na habilidade em questão do projeto. Então, pensamos num projeto que tivesse o objetivo de transformar as aulas em práticas mais atrativas, que promovesse uma aprendizagem significativa e compartilhada, na qual os próprios estudantes ensinassem algo aos colegas, fomentando a experimentação, a inovação, a criação, o exercício da cidadania e explorando a capacidade criativa do estudante, tornando-os verdadeiros protagonistas e coautores de práticas pedagógicas. Mas eu não posso falar em protagonismo estudantil sem dar vez e voz a eles. É com vocês. Oi, eu sou o Gabriel, eu sou aluno do terceiro B. Eu sou a Gabriela, aluna do terceiro C. E nós estamos aqui hoje para explicar como se deram as etapas do projeto. Bom, na primeira etapa nós fomos levados para ter acesso aos resultados da P2 e assim podendo notar em quais pontos nós estávamos com uma defasagem maior. E em seguida nós realizamos uma pesquisa para melhorar a compreensão nas figuras de linguagem. Tendo a pesquisa em mãos, em conjunto com as nossas salas, nós ficamos responsáveis por definir um significado com as nossas palavras para cada uma das figuras de linguagem. Após isso, foi feito um jogo em que o aluno desafiava o outro, onde nos foi dado uma frase e nós tivemos que identificar qual figura de linguagem era aquela. Após os jogos, foi notado que muitos ainda tinham algumas dificuldades, então a professora propôs uma atividade de rotação por estações, onde os alunos que tiveram maior facilidade ficaram responsáveis por explicar essa matéria para o restante da sala. Uau, deu mais gostinho de conhecer a Asa Branca. E como faz diferença quando você vê uma história contada por esses protagonistas, né? Nós somos aqui meros coadjuvantes dessa história toda, eles é que fazem a coisa acontecer. Meninas, eu queria então já agradecer, a gente está entrando aqui para a reta final. Eu vou começar agora numa outra dinâmica, vou começar pela Sol, para que a Sol então faça o agradecimento, né, sua despedida, depois eu passo para a Cássia e na sequência a Leila, tá bom? Eu gostaria de agradecer a todos, né, por estar aqui presentes, compartilhando essa experiência, da gente poder partilhar, né, compartilhar a nossa prática. Agradecer a todo mundo da diretoria, né, que apoiou aí no projeto, o nosso coordenador de núcleo, Reginaldo, que ele meio que delegou, não, vamos lá apoiar para essa ação, né, a nossa dirigente regional, Luciane Magalhães, e agradecer a todos aqui do Centro de Mídia por ter dado essa oportunidade para a gente. Nós que agradecemos. Cássia, com você, amiga. Eu agradeço pela oportunidade de estarmos aqui compartilhando essa boa prática. E agradeço também os meus PECs companheiros de apoio lá na diretoria, que me ajudaram diretamente nessa prática pedagógica inspiradora, né, em todo o processo, todo o percurso. O PEC Tiago Gomes, a PEC Elis Helena, o PEC Ângelo, a PEC Pamela e todos os outros que contribuíram para que realmente eu conseguisse conduzir mais esse projeto, né, que nós temos lá em andamento na diretoria de ensino. Então, gratidão a todos, em especial ao meu dirigente de ensino, por ter me proporcionado essa estadia aqui hoje, né? Esse compartilhar de boas práticas. E muito obrigada a todos vocês aqui da EFAP. Obrigada, gratidão. Nós que agradecemos. Leila, você. Não vou citar nomes que já estamos extrapolando o tempo. Eu vou agradecer de um modo geral todos os envolvidos no projeto, desde o pessoal da diretoria de ensino até o tio lá da limpeza da Escola Asa Branca da Serra, que ajuda assim, em muitos momentos nas nossas atividades. Eu só vou citar um agradecimento especial aos meus alunos da terceira série A, B, C e terceira série Novotec. Por uma questão técnica, vocês não puderam estar aqui, mas vocês é que brilharam em todo esse projeto.
E eu só estou aqui representando vocês. E eles vão levar pedacinhos de você e dos colegas professores, onde quer que eles possam ir, né? A gente vai deixando o mundo, né? Ele vai abrindo para esse mundo. Emocionante a sua fala, viu? De reconhecimento. Bom, nós estamos então encerrando esse primeiro bloco, né? Passo para as meninas, agradecendo demais a participação do Polo 6 aqui com a diretoria de Itapecerica. Muito obrigada, que de fato essa prática tenha sido inspiradora. Meninas, é com vocês. Obrigada, Rê. Eu gostaria mais uma vez de agradecer, não só ao Polo de Itapecerica, mas a todos os polos que já apresentaram, que ainda irão apresentar. Dizer que as práticas realmente são bem inspiradoras. A gente também espera, né, que inspirem novas práticas para o segundo encontro. E a Paula quer dar um recadinho, Paula? A gente vai sair agora para o almoço, né? 1h30 nós estamos de volta para continuar com a nossa programação. Até mais, daqui a pouco a gente retorna.